Você tá ficando mais burro e a IA tá te elogiando enquanto isso acontece. Toda vez que você aceita uma resposta pronta da IA sem pensar, você troca um músculo por uma muleta. Você acha produtivo, mas fica dependente. Nesse vídeo, eu mostro como você inverte esse jogo antes de virar um refém. Meu nome é Henrique Carvalho, eu comecei meu negócio digital em 2009 e já faturei mais de 25 milhões de reais em uma das minhas empresas. A grande diferença é, você usa a IA como alavanca ou como muleta? Ou você multiplica forças que você já tem, ou você substitui uma deficiência e fica extremamente dependente. E é ali que mora o perigo. Uma muleta, ela é convidativa, ela te apoia, ela está sempre dizendo que você está certo. Eu não sou contra a IA, afinal eu vivo praticamente 8 horas por dia dentro dela, construindo, escrevendo, programando. Então a ideia desse vídeo não é abandone a IA, corram para as montanhas, a IA vai dominar o mundo, acabou a humanidade. É você usar a IA sem ela te usar. Então, só para dar uma referência aqui, eu estou sempre construindo, já são quase 4 mil contribuições somente nesse ano de 2026. Isso é evolução, né, dos commits ali no GitHub. Então a IA, muitas vezes o elogio que ela te dá é uma grande armadilha, porque ela foi treinada para te agradar. Ela concorda, ela elogia, ela suaviza. Raramente ela vai te dizer, isso está raso, pensa de novo. Então você sente que aprendeu, você na verdade não aprendeu, você assistiu. Você está ali como copiloto e não ela como copiloto. Aprender de verdade é doloroso, é que nem ir na academia. Você trava, você erra, você recomeça, o desconforto é o músculo crescendo. Só que ver vídeo de alguém malhando é um atalho sem desconforto, vai cansar a vista e só isso. Isso não vai fazer você ficar mais forte. Então a tela em branco ela pode te dar um pânico. Você precisa da IA para a primeira ideia. Isso não é produtividade, isso é dependência. E a linha que eu nunca cruzo aqui é muito simples, que separa essa alavanca da muleta. A IA ela pode carregar um peso, mas ela não toma uma decisão, nenhuma ideia. Então, 3 coisas que ficam comigo. A tese, a ideia central, o ângulo, o que eu acredito, o meu gosto pessoal. Isso tem que nascer de você, não da IA. A voz, então, se você simplesmente pede para ela escrever sobre um tema, ela vai escrever de maneira genérica e por isso vários textos ficam iguais, vários vídeos ficam iguais. Então você precisa colocar a sua voz, o seu temperamento ali dentro do teu conteúdo. E o julgamento, o que entra, o que sai, o que é verdade, quais filtros, quais proteções você coloca para a IA para que ela possa te ajudar a criar. Então a IA é como se fosse meu companheiro ali de sparring. Ela vai ficar me afiando, me desafiando, vai me fazer às vezes defender melhor, atacar melhor, mas ela nunca vai me substituir. Então existem 2 maneiras que eu quero compartilhar aqui com você que vão ajudar muito nesse processo. Uma é uma skill e uma outra é uma maneira que eu defini por aqui de fazer a IA entender melhor o meu gosto de uma maneira mais prática, sem eu ter que ficar ensinando, repetindo, toda hora ali conversando com ela. Então a primeira é uma skill desse cara aqui, Matt Pocock. Essa skill aqui tem mais de 161 mil estrelas aqui no GitHub. E uma dessas skills que ele tem, aqui dentro de skills, a gente pode ver, se eu não me engano, tá aqui em engenharia, que é essa daqui, Grill with Dogs, que agora vai virar, parece a Wayfinder. Qual é o grande problema da IA? Se você coloca ali ela no modo de planejamento, ela tenta encurtar ao máximo possível esse modo de planejamento, né? Ela simplesmente não... Um dos grandes problemas da IA é o modo planejamento. Então, como ela está querendo sempre te agradar, o planejamento que ela faz muitas vezes é extremamente curto. Ela te faz 2, 3, 4 perguntinhas e você acha que estou ajudando a IA a me entender melhor, a planejar melhor o que eu quero construir. Só que isso não é verdade. Uma sessão de verdade de planejamento precisa ser uma entrevista. E uma entrevista muitas vezes difícil, em que você vai ter que decidir muita coisa. Afinal, até mesmo produzir um conteúdo como este aqui no YouTube exige thumbnails, títulos, descrições, hooks, B-rolls, A-rolls, gravação, edição. Então não é uma edição simples, não é um planejamento simples de faz aí 3 títulos para mim, eu vou escolher um. Ou faz aí uma thumbnail que as pessoas vão clicar. Não é assim que funciona.
fora que você precisa colocar o seu gosto. Então, a primeira skill, que é essa Grill Me, você consegue fazer a IA te entrevistar, e às vezes são 30 perguntas, 20 perguntas que ela vai te fazer de uma maneira muito profunda para que você diga para ela o que você pensa sobre aquele assunto. Como você vai decidir se é A, se é B, qual é o pró, qual é o contra, para que ela não faça um planejamento simples e muitas vezes raso. A segunda maneira, que eu chamo de Taste Lab, que é o meu laboratório de gosto, é uma ideia que eu tive usando muito o Midjourney, em que lá você tem sempre uma maneira de personalizar como você gosta das suas imagens, meio que num jogo, em que você escolhe A ou B. Então aqui, por exemplo, esse é um Taste Lab para identificar qual imagem é melhor. Então aqui eu clico, por exemplo, na imagem à esquerda. Aqui eu clico na imagem à direita. Então eu estou treinando ela com imagens reais, que eu já publiquei, ou imagens que ela vai gerar para mim para entender melhor o meu gosto específico, seguindo uma identidade visual. Então não é para ficar alucinando também com cores e padrões diferentes, é dentro daquele estilo que eu reservei para ela, qual imagem é melhor. E conforme eu vou escolhendo qual que eu acho que é melhor, ela vai entendendo o padrão por trás das minhas escolhas. Então ela vai percebendo que imagens, por exemplo, com maior contraste, eu prefiro. Imagens que tenham mais o dourado, eu também prefiro. E aí o que ela faz, esse aqui foi um teste bem rápido só como exemplo, de pegar 10 variantes, e aí eu copio esse JSON para ela e ela entende ali quais foram as minhas escolhas, e aí ela faz um relatório customizado, baseado nas minhas escolhas. Aqui eu coloquei 10, mas geralmente eu faço 100, 200 para ela entender qual é o meu gosto de imagem, de títulos, de subtítulos, para que a IA fique cada vez mais próxima de mim. Ela extraia de mim, mas não decida por mim. Então, um exemplo é que ela vai sempre comparando uma imagem com outra e usa o sistema de Elo Rating, assim como tem no xadrez, como tem em vários esportes, em que conforme uma imagem vai ganhando de outra, ela vai subindo de nível, subindo de Elo, e as que vão perdendo vão descendo. Então a ideia é essa, o modelo ele aprende sozinho, então um alto contraste, um símbolo claro, sempre ganha. Então ninguém programou essa regra, fui eu que treinei a IA para fazer isso de uma maneira extremamente intuitiva, simples e até divertida de fazer. Então assim, o que eu publico ele nasce ao vivo, na frente de um aluno, por exemplo. Muitos dos conteúdos publicados, seja em newsletters, seja em vídeos, eles são na verdade parte do conteúdo que eu gravo de mentorias, de aulas que eu já faço. Então é um conteúdo que ele sai da minha boca, não é um conteúdo que a IA alucina sobre o que eu gosto. Então eu entrego praticamente toda semana mentorias de 3 horas. Eu entrego aulas mensais de mais ou menos 2 horas. Então ela pega a transcrição dessas aulas para que ela tenha insumos para poder criar conteúdos melhores. Então a ordem é muito importante. Então primeiro você ter esse banco de ideias, você conseguir ter essas transcrições, o seu gosto pessoal, isso vai fazer muita diferença para a IA criar conteúdos bem melhores. Então a grande pergunta para você se fazer é: se você perdesse acesso à IA, você ainda saberia fazer o que você faz? Se a resposta for não, você terceirizou demais. Você não está nem colocando o seu gosto pessoal ali dentro. Então, um humano com julgamento usando IA, ele vai sempre vencer um humano que virou um operador de IA. Saber apertar botão, todo mundo sabe fazer. Então, essa é a grande diferença em quem usa IA de quem é usado pela IA. Então, use a IA para ficar mais forte, não para ser mais preguiçoso. Use como uma alavanca, não como muleta. Eu gosto de escrever sobre escrita e também sobre newsletter em geral. Pensar no mundo de IA toda semana, mas que você esteja no controle. É totalmente grátis. Eu tenho uma newsletter chamada Alquimia da Mente. O link dela vai estar aqui na descrição. Espero que você possa se interessar, se cadastrar e saber mais sobre esses universos que eu gosto tanto. Espero que você também. Te vejo então num próximo vídeo. Um forte abraço.